Teorias da conspiração fazem parte do imaginário de muitas pessoas ao redor do planeta. Às vezes elas chegam até mesmo a ser objeto de estudo de muitos pesquisadores, ou podem permanecer ainda como uma verdade alternativa àquelas que acreditam finalmente nelas. No entanto, muitos acontecimentos ao longo da história contribuíram para que essas concepções continuassem circulando com cada vez mais ou menos adeptos. Entre as mais conhecidas e antigas está a teoria de ocultação de alienígenas. Eu sou Arthur Eugênio e seja muito bem-vindo ao canal Assassinos por Natureza. Dê uma força ao canal, divulgando as nossas histórias, deixando o seu like e se inscrevendo. Porque para nós, o mais importante é você. Obrigado. Hoje separamos 4 histórias bizarras de pessoas que tiveram possíveis envolvimentos com OVNIs e tiveram consequências assustadoras. A cidade de Mansfield, em Kentucky, nos Estados Unidos, recebeu uma visita singular no dia 7 de janeiro de 1948. No céu foi avistado um objeto não identificado. Segundo observadores do campo aéreo do Exército, ele era circular, com 90 metros de diâmetro e um cone vermelho flamejante arrastando uma névoa verde gasosa. Preocupada, a Guarda Nacional Aérea de Kentucky contatou o renomado piloto Thomas Matchell, de 25 anos, para entender o que estava acontecendo. Mas a situação acabou em tragédia. O capitão responsável por perseguir o objeto misterioso, junto com outros 2 pilotos, continuou subindo. Seus colegas, no entanto, começaram a descer logo quando alcançaram 6.900 metros. Ultrapassando 7.600 metros, o avião de Matchell começou a cair, dando fim à perseguição bizarra. Seu corpo foi retirado com muita dificuldade de dentro da aeronave. Com seu cinto de segurança triturado e o relógio marcando exatamente 15 horas e 18 minutos, horário exato do acidente. E o objeto não identificado havia desaparecido sem deixar nenhum rastro. Mesmo depois de tanto tempo, as autoridades não conseguiram chegar a uma conclusão para a causa da morte do piloto. O caso foi tratado no documentário Objetos Voadores Não Identificados, de 1956. A verdadeira história dos discos voadores, e ainda é referenciado como um acidente envolvendo OVNIs. O caso do sargento Jonathan Lovett talvez seja o mais bizarro desta lista. Em março de 1956, ele e seu colega major, William Cunningham, foram buscar resíduos materiais para analisar a colisão de mísseis após um teste de explosivos que aconteceu em White Sands, próxima à base aérea de Halloman, no Novo México, Estados Unidos. Segundo conta Cunningham, do nada ele ouviu o grito do seu parceiro. Ele acreditava que Lovett havia sido picado por uma cobra, mas o que viu foi muito mais assustador que isso. Um ser do tamanho de um homem que parecia uma serpente havia agarrado o sargento e estava o levando para dentro de um OVNI, reluzindo prata e pairando no ar. Logo que viu a cena, Cunningham acionou seu rádio e informou a base aérea de Halloman. Uma investigação foi iniciada após o episódio e a primeira hipótese da polícia era que Cunningham havia assassinado o colega e enterrado o corpo na areia. Mas nada foi encontrado no local. O horror viria no 3º dia de buscas, quando as autoridades encontraram o corpo de Lovett completamente mutilado a 16 quilômetros da base aérea. O último sinal transmitido pelo rádio de Valentite foi o que foi descrito como estridente barulho metálico.
seguido de uma fala peculiar, não é uma aeronave, teria respondido. Uma investigação foi estabelecida para descobrir o que tinha acontecido com o homem, mas nada foi encontrado, nem mesmo os restos da aeronave que ele pilotava. A família de Valentich afirma que a única explicação para a desaparição do jovem é alienígena. E essa é a história contada por inúmeros ufologistas, como comprovação de existência de OVNIs. No entanto, até hoje a causa para o episódio permanece em aberto, sem nenhuma solução possível e comprovada para esse sumiço, que ainda segue um mistério. Eu não podia deixar de contar esta história também. Em 5 de novembro de 1975, 7 trabalhadores do Serviço Florestal estavam podando árvores na Floresta Nacional de Sitgreaves, no Arizona, Estados Unidos. Ao terminarem o serviço com o dia já escurecendo, teriam se deparado com uma cena extraordinária. Uma luz radiante que vinha de trás da colina. Todos estavam chocados, mas Travis Walton parecia ter sido mais impactado que os outros. Ele teria deixado o carro e ido até a luz que se revelou como uma nave em forma de disco, com cerca de 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Os homens continuaram assustados e seguiram o caminho em alta velocidade e abandonando o Walton à sua própria sorte. Eles até que voltaram, mas o trabalhador não estava mais lá. Assim iniciou-se o mistério que foi, em partes, resolvido apenas 5 dias depois com a reaparição de Travis. Ele foi encontrado em um estado trágico e contava histórias sobre os seres de pele branca e olhos enormes. A história estava de acordo com a narrativa de abdução contada pelos outros homens. Mas teria sido isso verdade? Com investigações simultâneas, o episódio se tornou o mais bem documentado caso de abdução da história, com desaparição e tudo. No entanto, o evento ainda está repleto de inconsistências e controvérsias, mesmo anos depois de ocorrido. Eu fico por aqui depois de contar essas histórias bizarras. Se você gostou, deixe o seu like e faça os seus comentários. Prometo voltar com outros assuntos que vão mexer com seu imaginário. Até breve.